reflexões, implicações sobre essa realidade do reino de Deus conforme apresentada no Novo Testamento. E a minha fala, eu acho que não é tanto um argumento linear, assim, começo, meio e fim, talvez mais uma colagem de leituras do reino de Deus e suas consequências para a nossa vida hoje, para o que nós chamamos de cristianismo ou fé cristã. Primeira coisa é que o reino de Deus era a essência da mensagem de Jesus. Eu particularmente acho e acredito que o reino de Deus é o eixo ao redor do qual toda a Bíblia Sagrada está girando, sobre o reino de Deus, o reinado de Deus. E essa foi a mensagem de Jesus. Marcos capítulo 1, os versículos 14 e 15, diz assim que Jesus andou por toda a Galileia pregando as boas novas do reino de Deus. Isso tem implicações absolutas para aquele tempo e para o nosso tempo, e especialmente implicações que não são apenas, se é que nós podemos colocar o apenas, para a dimensão da espiritualidade, ou para essa dimensão da eternidade, ou para a vida pós-morte, como nós estamos acostumados a pensar no céu. Na verdade, Jesus não falava de céu, Jesus falava de reino de Deus, que Mateus usa a expressão reino dos céus. Jesus falava de reino de Deus. A convocação de Jesus nunca foi para que alguém fosse para o céu depois da sua morte. A convocação de Jesus sempre foi para que as pessoas se comprometessem ou se submetessem ao reino de Deus. E a maneira como o Evangelho de Marcos está escrito, traz conotações políticas muito fortes. Primeiro que, quando Jesus nasce e é anunciado pelos anjos aos pastores em Belém, diz assim, que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então há 3 títulos para Jesus: Salvador, Cristo e Senhor. Esses 3 títulos eram títulos do imperador romano. Quando Júlio César é assassinado, o imperador Júlio César é assassinado, assume no lugar dele o filho adotivo dele, chamado Otávio. Otávio tinha 19 anos quando assumiu o Império Romano. Otávio, que vem a ser depois Otávio Augusto. E Otávio faz uma manobra genial. Ele diviniza o imperador Júlio César. E ele vê uma estrela cadente, e quando ele vê, ele aponta para a estrela e diz assim: lá vai Júlio César encontrar o seu lugar entre os deuses. E a partir desse momento e dessa proposta ou desse ato de Otávio Augusto, cria-se a noção de que o imperador romano é divino. O imperador romano é o Filho de Deus, é o Salvador e é o Cristo, no sentido de ser ungido, o escolhido dos deuses. E o imperador romano, quando Roma conquistava as cidades, as vilas, os povos das suas fronteiras, e ia ampliando o horizonte do seu domínio territorial, imperial, o imperador romano enviava os seus arautos. E os arautos levavam aos povos conquistados, levavam a luz de Roma. E quando eles levavam a luz de Roma, eles diziam: a luz de Roma chegou. E essa notícia que os arautos do imperador levavam era chamada de evangelho. Então os mensageiros do imperador romano, que era chamado Filho de Deus, escolhido dos deuses e Salvador e Senhor, o Kyrios, o Senhor, os mensageiros do imperador levavam as boas notícias do Império Romano para todos os povos e levavam a luz de Roma para todos os povos.
Por isso que quando os anjos anunciam na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, eles na verdade estão dizendo: olha, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro escolhido de Deus, o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor, não é César, é esse que nasceu em Belém, é esse menino de Belém. Isso tem uma conotação política absoluta. Ele está dizendo: olha, o Senhor não é César, é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, quando cresce, vai por todas as regiões da Palestina, a começar da Galiléia, e ele vai levando o Evangelho, assim como o imperador romano tinha o Evangelho. Evangelho, você sabe o que quer dizer literalmente boa notícia. Jesus levou a boa notícia. Qual foi a boa notícia? O que chegou aqui? Chegou a luz de Roma, chegou o império de César, chegou a mensagem do imperador romano? Não chegou a luz de Roma. O que chegou foi o reino de Deus. Não é o império de César, é o império de Deus. E a partir disso fica muito claro e se estabelece que existem duas autoridades presentes na história. A autoridade segundo a ordem de César, o imperador romano, e a autoridade segundo a ordem de Deus, que é encarnada na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus apresenta então um outro paradigma de império, um outro paradigma de domínio, um outro paradigma de governo. O reino de Deus está presente na história. O reino de Deus chegou. Agora vocês não se submetem mais a César, o imperador romano. Agora chegou o reino que é maior do que o reino de Roma. Assim como é maior do que o império egípcio, assim como é maior do que o império babilônico, assim como é maior do que o império assírio, assim como é maior do que o império medo-persa, assim como é maior do que o império romano, o reino de Deus é o império sobre todos os impérios, é o governo sobre todos os governos, é a nova ordem trazida ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que a gente pode traduzir reino de Deus por governo de Deus, domínio de Deus ou reinado de Deus. Os teólogos latino-americanos preferem a expressão reinado de Deus. O reinado de Deus chegou. E eu convoco vocês, diz Jesus, a que se submetam ao reinado de Deus e abandonem os reinos humanos, os reinos da ordem de César. E para que vocês se submetam ao reinado de Deus, vocês precisam de arrependimento e fé. Jesus diz, Marcos capítulo 1, versículo 15, olha, o reino de Deus chegou, o domínio de Deus está presente, o reinado de Deus chegou. Arrependam-se e creiam nessa boa notícia. A notícia, a melhor de todas as notícias é que Deus está governando o mundo e inicia o seu governo em termos radicais e absolutos na pessoa de Jesus de Nazaré. É como se Jesus dissesse, olha, Deus agora assumiu o comando e começa a levar o universo todo de volta para casa. Para que vocês participem desse governo de Deus, desse reinado de Deus, vocês precisam de arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam na boa notícia. Qual é a boa notícia? É que o reino de Deus, o reinado de Deus chegou. O que é arrepender-se e crer? Para participarmos do reino de Deus ou nos submetermos ao reinado de Deus. A palavra arrependimento é geralmente traduzida para nós com a ideia assim de que a gente fica triste quando faz uma coisa que sabe que não devia fazer, ou deixa de fazer uma coisa que a gente sabe que devia ter feito. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma tristeza, é um lamento, eu olho para o meu passado e digo, que pena que eu fiz aquilo, se eu pudesse voltar no tempo eu não faria mais aquilo, eu não teria feito.
Ou se eu soubesse o que sei hoje, eu não teria feito ontem o que eu fiz ontem. Ou se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, eu não teria tomado aquela decisão. Ou enfim, mas geralmente o arrependimento para nós tem essa conotação de um lamento e uma tristeza a respeito de algo que fizemos ou deixamos de fazer no passado. Mas arrependimento é uma palavra grega que é a soma de duas palavras. Meta, além de, que transcende a, como por exemplo em metafísica, tem o mundo da física, esse mundo concreto, explicado pelas leis naturais, e tem a metafísica, que não é, essa dimensão da metafísica não é apropriada pelos nossos sentidos físicos. Existe uma dimensão da realidade que a gente se relaciona com essa dimensão pelos nossos sentidos físicos. Ou a gente vê, ou a gente sente o cheiro, ou a gente pega, ou a gente sente o gosto, ou a gente ouve. Esse é o que nós chamamos do universo natural, do universo da criação de Deus, o universo físico. Mas existe uma dimensão da realidade que é a metafísica. A gente não pega, a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sente o gosto, a gente não sente o cheiro, é a metafísica. É aquilo que a gente se apropria, mas não pelos sentidos físicos. Então, meta é essa palavra daquilo que está além. E nous, que é a palavra grega para mente, entendimento. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está dizendo, transforme-se pela renovação da sua mente, pela renovação da sua nous, tá certo? Então, arrependimento é meta-nous, é metanoia, que a gente usa para a transliteração da palavra grega, é metanoia. O que Jesus está dizendo é, o reino de Deus chegou, vocês precisam passar por uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança completa de entendimento. É uma mudança completa de percepção. É uma mudança completa de apropriação da realidade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, esqueça tudo o que você ouviu até agora. Porque a partir de agora, as coisas não serão mais como parecem ser. As coisas não são necessariamente mais como parecem ser. Vocês precisam de uma metanoia, de uma transformação completa da maneira de enxergar o mundo, a realidade, a maneira de enxergar a Deus, a maneira de enxergar a si mesmos. Vocês precisam acessar algo que vocês nunca viram antes acontecer. A partir de agora, no reino de Deus, há uma transformação tão radical da realidade que vocês precisam ser transformados na sua mente. A melhor definição que eu já vi e já ouvi para metanoia, e que para mim fez todo sentido, é expansão de consciência. Vocês precisam passar por uma expansão de consciência para que vocês vivam no reino de Deus. E os evangelhos são narrativas de Jesus o tempo todo, corrigindo as pessoas e ensinando a elas a nova perspectiva do reinado de Deus. É como se Jesus o tempo todo estivesse dizendo, não é assim, filho. Isso aí é no tempo do reino de César. Isso aí é a ordem dos imperadores humanos. Isso aí é o reino dos homens. O reino de Deus é completamente diferente. O reino de Deus exige uma nova postura, uma nova atitude, uma nova disposição de coração, uma nova interpretação de toda a realidade. A começar inclusive da religião e da lei. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. A cabeça de vocês tem que mudar, o coração de vocês tem que mudar, porque no reino de Deus as coisas funcionam completamente diferentes do que sempre funcionaram dentro da lógica de vocês. A lógica aqui é outra.
E uma coisa muito interessante que acontece no reinado de Deus, ou no reino de Deus, quando Deus assume o governo, talvez uma das principais, é que nós perdemos absolutamente o controle. E Deus assume. E nós perdemos o controle porque as estruturas que nós construímos a respeito de Deus e os critérios que nós construímos para as nossas relações e os sistemas que nós desenvolvemos para organizar as nossas sociedades entram em absoluto colapso. E Jesus tem que dizer: não é assim, desse jeito não dá certo, nunca vai dar certo desse jeito. Ele fica o tempo todo corrigindo, dizendo: não, o meu Pai não é assim, não é assim que nós devemos tratar as pessoas, não, os critérios de avaliação do meu Pai não são esses, não, o meu Pai não enxerga do jeito que você enxerga, o meu Pai não trata as pessoas do jeito que você trata, não está no seu controle mais, você não entendeu. Agora você tem que receber o discernimento do Espírito, precisa nascer do Espírito. O Espírito do meu Pai precisa agir na sua consciência e no seu entendimento. O Espírito do meu Pai precisa mudar a sua disposição de vontade. O Espírito do meu Pai precisa transformar os seus afetos. O Espírito do meu Pai precisa inverter completamente a sua escala de valores. O Espírito do meu Pai tem que virar você de cabeça para baixo e o seu mundo de cabeça para baixo, porque no reino do meu Pai é tudo diferente do que sempre vocês acharam que era. Então você pega, por exemplo, a estrutura da religião de Israel. Você diz assim: bom, mas essa estrutura da religião de Israel está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas também está na Bíblia que a estrutura da religião de Israel era apenas sombra do que haveria de vir. Também está na Bíblia que toda a perspectiva de Deus e do reinado de Deus só nos seria possível mediante a revelação do Espírito Santo. Também está na Bíblia que o mero entendimento racional da lei de Moisés é insuficiente para nos fazer viver e experimentar a plenitude do reinado de Deus. Também está na Bíblia que quem não nascer do Espírito não consegue viver a realidade do reino de Deus. E onde estavam as sombras? Por exemplo, na religião de Israel existia um dia sagrado. Qual era? Era o sábado. No reino de Deus não tem mais o sábado, porque todo dia é sábado. Todo dia nós estamos no Shabat. E no Shabat, quem cuida do universo é Deus, não somos nós. Ou nós cuidamos do universo de Deus em sujeição a Deus para fazer a vontade de Deus no universo que é dele, e empoderados por ele, e abençoados por ele, e subsidiados por ele, e aos cuidados dele, e com os recursos dele, para fazer a vontade dele, para a glória dele, para o cumprimento dos propósitos dele, porque o universo é dele, criado por ele, para ele e por ele. Então não é mais nosso, é dele. E nós somos cuidadores desse universo. Não fazemos mais a nossa vontade, e não organizamos mais, e não nos apropriamos do universo criado conforme o que nós queremos. Nós entramos no Shabat, e no Shabat nós entramos no descanso de Deus. E no Shabat, no descanso de Deus, nós recebemos a provisão de Deus e desfrutamos do universo de Deus como dádiva de Deus para o nosso bem. No Shabat nós não estamos mais numa terra árida, nós estamos num jardim.
No Shabat, nós não estamos mais vivendo de acordo com as nossas próprias forças. Nós estamos na dependência do poder de Deus que age em nós. Então não tem mais um dia que é sagrado e os outros dias não são. Na estrutura religiosa de Israel tinha pessoas sagradas. Eram os sacerdotes, eram os levitas. No reino de Deus não existem mais pessoas sagradas. Todos aqueles sobre quem foi derramado o Espírito Santo de Deus são filhos de Deus e estão a serviço de Deus e em contato direto com Deus, e não precisam de nenhuma intermediação de sacerdote algum, exceto Jesus Cristo. Há um nivelamento radical de hierarquia. No universo, no reino da ordem de César, tem um imperador e depois um monte de gente entre o vassalo, o escravo e o imperador. No reino de Deus não tem mais, tem Jesus Cristo e nós. E todos nós somos iguais diante de Deus e temos livre acesso a Deus igualmente. Não interessa se o camarada tem título de pastor, de apóstolo, de bispo, de tio, de tia, de vô, de vó. Nós falamos com Deus em nome de Jesus Cristo. Todos nós, indistintamente. Nós não temos mais ninguém a quem prestamos reverência como autoridade espiritual na nossa vida, senão Jesus Cristo. E aqueles que são autoridade espiritual na nossa vida, são autoridade espiritual em nossa vida, enquanto representam em nossas vidas a autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós nos submetemos a Jesus Cristo, nosso Senhor. No império de César e na ordem do reino de César, existia um lugar sagrado. Era o templo. Agora nós não temos mais lugares sagrados. Nós temos a quadra, nós temos embaixo da árvore, nós temos a pedra. Nós nos reunimos, e onde estamos reunidos, 2 ou 3 em nome de Jesus, Deus está no meio de nós. Não tem mais um lugar sagrado. É o que Jesus fala com a mulher samaritana. Onde é o lugar certo de adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Onde adoram os judeus ou onde adoram os samaritanos? E Jesus diz assim: minha senhora, não tem mais esse negócio de o dia certo, o lugar certo. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Bom, e como é que a gente adora a Deus? Indo no templo no sábado, oferecendo um sacrifício. Jesus diz: não, esquece. Não, para tudo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado na cruz do Calvário e já ressuscitou, está vivo entre nós. Agora não mais sacrificamos animais a Deus no sábado no templo, e o sacerdote não é mais o mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote. E agora nós não sacrificamos animais e não prestamos o culto no templo no domingo. Agora nós, tudo o que fazemos, seja comer, seja beber, seja dar aula de matemática, seja jogar futebol, seja dormir, seja qualquer coisa que a gente faz, tudo fazemos para a glória de Deus. Porque o nosso culto a Deus não é mais um ato num dia, num lugar. O nosso culto a Deus, na verdade, é a nossa vida toda, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto autêntico. A palavra racional em Romanos 12 não tem nada a ver com cabeça, com mente, com raciocínio, com razão e racionalidade. A péssima tradução de Romanos 12, 2. Racional ali tem a ver com autenticidade e legitimidade. O culto verdadeiro, o culto autêntico é a vida toda no altar, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer. O que Jesus faz? Ele dinamita, ele implode, ele põe em demolição
toda a nossa estrutura religiosa e tira completamente o nosso controle. Por que ele tira o nosso controle? Porque aí de repente você encontra uma pessoa no templo, diante do sacerdote, oferecendo o seu sacrifício, fazendo a sua oração, no lugar certo, na hora certa, a coisa certa, diante da autoridade certa da sua religião, e aí você diz assim: ali está um homem justo, e Jesus diz: não, ali está um homem ímpio. Não, mas ele está no templo, ele trouxe o sacrifício, ele entrega os dízimos de tudo que possui, ele jejua, ele é justo. Jesus diz: não, ele é só um fariseu, ele é só um religioso, ele só frequenta o templo, ele só toca na banda, ele só dá oferta na igreja, ele não tem nada de justo, ele é um ímpio. Ah, não é possível. E ali? Ali tem um camarada que é sangue ruim, de reputação duvidosa, mas ele não ousa olhar para o céu, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Aí Jesus diz: ali está um justo. Falou: não, o senhor está de brincadeira. Falou: não, é sério, é ele. Não, mas agora não dá para entender, Jesus. Então como é que eu faço a separação entre joio e trigo? Então, não faz, cara, não se mete nisso. Deixa que o meu pai faz no último dia. Porque se você tentar fazer, você vai arrancar joio pensando que é trigo, e você vai deixar o joio pensando que é trigo, e vai arrancar trigo pensando que é joio. Não se mete nisso, isso é com meu pai. O que Jesus está dizendo: você não entendeu que você perdeu o controle, você não entendeu que os seus critérios não valem mais, você não entendeu que agora é o meu pai quem está no controle. Que é isso, Jesus? O senhor vai abraçar esse leproso? Vou. Por quê? Porque mudou, companheiro. A lógica mudou. Acorda, abre os olhos. Expansão da consciência, brother. Expansão da consciência. Metanoia. O senhor vai abraçar um leproso? Vou. Mas o leproso vai contaminar o senhor. Falou: então, na lógica do reino de Deus é o contrário. Quando o puro toca o impuro, não é o puro que fica impuro, é o impuro que fica puro. Mudou. Não, mas o senhor vai se deixar tocar por uma mulher com fluxo de sangue? Ela é impura, o senhor vai ficar impuro. Ele diz: não, é ela que vai ficar pura. É o contrário. Você não entendeu? Você vai se misturar no mundo, o senhor vai ficar igual ao mundo. Falou: não, eu vou colocar sal no mundo, é isso que eu vou fazer. É o mundo que vai mudar, não sou eu que vou mudar. Eu vou iluminar as trevas, eu não vou ficar tenebroso. O reino de Deus chegou, e o reino do meu Pai é maior do que o reino de César. O poder do reino do meu Pai é maior do que o poder de César, porque o poder do reino do meu Pai é o poder da ressurreição. E a igreja vai invadir esse mundo anunciando o reino do meu Pai, e não tem porta no inferno que vai conter o avanço da minha igreja. Vocês estão entendendo? Não é para vocês ficarem enclausurados, se preocupando em se proteger do mundo. É o mundo que está preocupado com o avanço de vocês. Não, mas espera aí, a gente não tem que sair do mundo e ir para a igreja? Não, vocês não entenderam nada. Vocês têm que ir para o mundo. Que papo é esse de sair do mundo? Que sair do mundo? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas não temam os lobos, porque o meu Pai segura você na palma da mão dele. Então não tenha medo do lobo, vai com tudo para cima do lobo, no poder do Espírito do meu Pai, em meu nome, na autoridade que eu dei para você. É diferente. Como é que Jesus ele sabota esse espírito de clausura e de escravidão da religião? Que eu fico admirado que já se passaram 2000 anos e a gente ainda não entendeu esse negócio. Nós não entendemos que o mandato de Jesus não foi para a gente ir lá no mundo buscar pessoas para trazer para a igreja. Porque a igreja é um treco muito chato, não dá para trazer os caras para a igreja.
Igreja que eu estou dizendo é religião. O cara sai de lá do mundo, aí ele vem para a igreja, para a religião nossa, dos crentes. E agora? Agora, louvor. Tá, acabou o louvor. E agora? Agora é estudo bíblico. E agora? Agora é oração. E agora? Agora para de fumar. Para de transar. Começa a repartir seu dinheiro aí. Brother, tu me trouxe por uma roubada. Trazer para a religião faz sentido. Jesus está falando, eu não mandei vocês buscarem ninguém para a nossa religião. Aliás, passamos um parênteses, né? Jesus não era evangélico, né, pessoal? Não era evangélico, não era católico romano, não era metodista, ele não era batista, nem presbiteriano. Jesus era o Filho de Deus e o cara que viveu debaixo da autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, mostrando para o mundo como é que o mundo deve funcionar quando Deus é o dono da situação. Qual é o nosso mandato? O nosso mandato é cuidar do mundo de Deus, segundo a vontade de Deus, para os propósitos de Deus, no poder do Espírito de Deus e para a glória de Deus. E isso quer dizer o quê? A gente tem que tomar posse da ciência, da tecnologia, da economia, da política, da educação. A gente tem que fazer casa para o pessoal que não tem onde morar. A gente tem que cuidar dos rios que a turma está poluindo. A gente tem que cuidar das crianças que estão na rua e não tem o que comer. A gente tem que tirar as prostitutas das esquinas. A gente tem que acabar com corrupção no Planalto. É isso que Deus mandou a gente fazer. Deus não mandou a gente ficar dentro da igreja cantando louvor para Ele de domingo. Isso aí é da outra ordem, da religião. No culto, no domingo, ouvindo lá o pastor falar, é muito chato. Se o reino de Deus é isso, é muito chato. O reino de Deus é a gente invadir o mundo para fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus, no poder do Espírito de Deus e para a glória de Deus. Foi isso que Deus mandou o Adão e a Eva fazerem. Cuidem do jardim aí que eu fiz para vocês, e não deixa ninguém passar fome, porque tem árvore para todo mundo. Não deixe ninguém passar frio, porque tem abrigo para todo mundo. Não deixe ninguém ficar analfabeto, porque é comunicação com todo mundo. Isso que a gente tem que fazer. Eu gosto da definição de reino de Deus que o Rob Bell sugeriu para nós. Ele diz: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo que é normal. Então, o reino de Deus é o que é normal. Como assim? Então, o reino de Deus é o que é normal. Em outras palavras, o reino de Deus está onde as coisas são como devem ser. Simples assim. Um pai alcoólatra que abusa dos seus filhos, o reino de Deus não chegou lá. O reinado de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus não chegou lá. Um prefeito corrupto que desvia a verba de educação e de saúde, o reino de Deus não está lá. Agora, um pai que pega seu filho no colo, abraça e beija, transmite afeto, acolhe, carinho, educa, compartilha, ama, o reino de Deus está aí. É assim que tem que ser pai com filho. Um prefeito que é honesto, é digno, trabalha para o bem da população que o elegeu, o reino de Deus está aí. É assim que o prefeito tem que viver. Uma criança na rua, sem comer, o reino de Deus não está lá, porque não é assim que tem que ser. Uma criança alimentada, com casa, no abrigo de uma família, recebendo o amor e sendo cuidada, aí o reino de Deus chegou. Essa é a nossa tarefa, é dizer: senhor cientista, o senhor está fazendo coisa com as coisas de Deus, que Deus não está nada agradável disso aí que o senhor está fazendo. Senhor economista, senhor político, senhor deputado, senhor professor de geografia, o senhor está usando as alunas da sua classe. Senhor fulano de tal, o senhor é um galinha, o senhor não presta, o reino de Deus não entrou na sua vida. É isso que a gente tem que fazer, viver segundo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, no poder do Espírito de Deus,
para a glória de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E aí muda tudo. Não, mas é o governador. Jesus dizia, governador, e daí? É uma raposa. Não, mas é o povo religioso. É a raça de víboras. Sepulcro caiado, é tudo hipócrita. Mas Jesus, eles não são os caras justos? Não, você não está entendendo, você está enxergando, você ainda quer estar no controle. Ô Jesus, tem uns caras aí expulsando demônio em teu nome, profetizando, vou mandar parar. Fica na sua. O reino é do meu pai, não é seu. Deixa os caras lá. Quem comigo não ajunta, espalha. E se está juntando é dos meus. Está comigo. Ninguém merece nada aqui. Nem o que trabalhou o dia inteiro, nem o que trabalhou 1 hora. Todo mundo que recebe o salário, recebe porque meu pai decidiu dar. Agora você vai reclamar que o meu pai quer cuidar de todo mundo com amor. Tem que mudar sua cabeça, companheiro. Tem que expandir sua mente. Tem que passar por uma metanoia. Senão você não vai conseguir viver no reino do meu pai. É prostituta, pedra nela. Aí Jesus falou, peraí. Consegue trabalhar porque é doente, tá agora morrer com pedra nela? Então vamos lá. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí diz que Jesus começou a escrever na meia, né? Diz a lenda, não é texto bíblico, que Jesus começou a escrever o pecado dos caras que estavam em volta. Esse camarada aí no palco com o microfone na mão já escreveu um. Opa! O sujeito ali de camisa cinza no fundo já escreveu outro. O camarada ali embaixo do guarda-chuva já escreveu outro. Aí foi saindo um por um. O que é que Jesus ensina? Vocês estão entendendo que se a gente quiser construir um mundo na base de dar aquilo que todo mundo merece, nós vamos nos apedrejar a todos uns aos outros, e o último que ficar vivo tem que pegar uma pedra e apedrejar ele mesmo. Isso é o pior. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Opa, não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos organizar o mundo de outro jeito. Vamos tratar o pecado de um outro jeito que não seja apedrejamento. Vamos. Como? Perdão, acolhimento, aceitação, demonstração de amor, convite para transformação, oportunidade de reconstruir a vida. Não vamos matar e apedrejar, banir, excluir. Vamos trazer para o ambiente onde a graça de Deus está fluindo e é irresistível, assim creio eu. Vamos trazer para perto. Pastor, tem um cara fumando aqui. Pô, quer o quê? Que eu mando ele embora da igreja para ele fumar em outro lugar? Deixa ele fumar aqui dentro. Não, o cara ali é ladrão. Foi então, se ele não mudar de vida aqui, brother, ele não vai mudar em lugar nenhum. Tu quer que ele mude lá no Carandiru? É aqui na igreja. É aqui na comunidade da metanoia. É aqui na comunidade do reino de Deus. É aqui onde a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Não foi isso que Jesus orou? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, na definição de Jesus, que é bem melhor que a do Rob Bell, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente onde a vontade de Deus é feita do mesmo jeito que é feita no céu. Isso é o reino de Deus. Mas não dá para fazer a vontade de Deus aqui no mundo dos homens sem o poder de Deus, sem o Espírito de Deus agir em nós, porque se a coisa ficar na nossa mão, nós vamos construir um império na ordem de César. É o império do abuso, da violência, é o império da competição, é o império do egoísmo, da indiferença, é o império da sobrevivência do forte e da morte do fraco. E vai ser essa barbárie, esse caos que a gente está assistindo. Quem somos nós, os filhos do reino de Deus? Nós somos os caras que recebemos revelação do Espírito de Deus, que nascemos de novo e onde o domínio de Deus se estabeleceu no nosso coração, para que através de nós, no poder do Espírito que nos revelou o reino, nós pudéssemos repartir nesse mundo em trevas como é que as coisas devem funcionar quando Deus está no controle. Somos nós. Por isso é que quando a gente vive
de maneira egocêntrica, de maneira sectária, com espírito de juízo e de condenação, quando a gente entra na ciranda da competição, quando a gente negligencia a solidariedade, a generosidade, quando a gente varre pecado para debaixo do tapete, quando a gente acende uma vela para Deus, a outra para o diabo, nós estamos traindo o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, porque nós estamos aqui a serviço dele. A grande questão é que viver no reino de Deus, sob a autoridade de Deus, no poder do Espírito de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para a glória de Deus, é a mais extraordinária das vidas. E isso a gente passa nos olhos. O apóstolo Paulo diz assim que nós somos redimidos pela graça de Deus, e uma vez redimidos por Deus em sua graça, nós nos tornamos um poema de Deus, uma obra de arte de Deus, e os homens verão as nossas obras iluminadas pela luz de Deus que brilha em nós, e glorificarão o nosso Pai que está no céu. Em tese, nós deveríamos viver no mundo, estar no mundo e ser no mundo de um jeito, e produzindo frutos tais que as pessoas viriam a nós e diriam assim: explica para mim como é que você consegue ser assim. Explica para mim de onde vem essa beleza toda da sua alma e dos seus olhos. Explica para mim de onde vem essa generosidade toda. De onde vem essa capacidade de perdoar? De onde vem essa sua solidariedade? De onde vem esse seu senso de justiça? De onde vem isso? Aí você diz assim: vem daquele que habita em mim. Isso é fruto do Espírito de Deus, porque eu sou um filho, uma filha do reino de Deus. Eu me submeti ao domínio, ao governo, ao reinado de Deus, e vivo no poder de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, fazendo a vontade de Deus para a glória de Deus. Essa é a explicação. E a beleza que você vê em mim é a mesma beleza que Jesus quer criar em você. E os frutos de beleza que você vê na minha vida são os mesmos frutos que Jesus quer dar para você. Então, bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Creia, creia, estenda sua mão e segura na mão de Jesus, porque Ele está vivo, está aqui, e o que Ele fez na minha vida e faz através de mim, vai fazer em você e através de você. E você vai viver uma vida extraordinária que nada, nada, nada do mundo se compara, e ninguém no mundo pode te dar, se não for Jesus de Nazaré. Então, e daí que o reino de Deus chegou? Ou e daí é tudo isso aí que eu falei para vocês, que o Espírito de Deus complete no nosso coração, no nosso entendimento, a profundidade dos mistérios do reino de Deus. Que o Espírito de Deus nos dê a experiência da metanoia e a experiência de viver segundo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, no poder do Espírito de Deus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Obrigado. Questões, perguntas? Isso é função de Deus. Queria saber o que ele acha. Ultimamente nós temos visto muitas pessoas se levantando como em nome de Deus, fazendo coisas terríveis, né? Destruindo o nome do Evangelho. Se cabe a nós nos levantar e falar: não, isso não é Evangelho não. Ou se não, deixa os caras lá, porque o que ele fez sobre isso. Vamos lá, vamos repetir. A pergunta é que eu falei
que não é tarefa nossa separar o joio do trigo. Perdão, separar o joio do trigo, mas que isso é tarefa de Deus. Então, como é que a gente lida com as pessoas que em nome de Deus fazem coisas que não tem nada a ver com Deus? Se a gente vai dizer e denunciar, o que a gente faz? Falei, olha, eu posso dar o meu testemunho pessoal para vocês. Houve uma época da minha vida em que eu achava que eu tinha que fazer isso aí. Eu tinha que ficar encontrando dentro da igreja evangélica tudo que não tinha nada a ver com Deus, pelo menos na minha opinião, e ficar denunciando, gritando, pregando contra. E num determinado momento eu percebi que o meu coração estava cheio de amargura, estava cheio de desânimo, desesperança, se tornando cético, uma terra seca, árida. E principalmente eu percebi que eu estava pregando contra um monte de coisa e eu tinha deixado de pregar as coisas a respeito das quais eu sou a favor. E Deus me deu uma palavra de Atos capítulo 20, quando Paulo diz assim à igreja de Éfeso: quando eu for embora, surgirão lobos e que se infiltrarão no meio de vocês. Então vocês cuidem de vocês e cuidem do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito de Deus os constituiu bispos. E eu pensei isso, aqui eu não tenho que ficar preocupado com lobo, eu só tenho que proteger ovelha. E também que eu não tenho que pastorear a igreja no Brasil. Deus não me levantou para ser pastor no Brasil, para ser profeta para o Brasil. Deus me fez pastor de uma igreja local, chamada Igreja Batista de Água Branca. E eu comecei a dedicar a minha vida a ensinar as pessoas que compõem esse pequeno rebanho que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca, e a cuidar daquelas pessoas, ensinando o Evangelho para elas. Se a minha voz vai mais longe do que o meu auditório, amém. Eu tenho que cuidar da minha comunidade local. Então, se entrar um lobo na minha comunidade local, eu vou tomar providências, mas eu não tenho que ficar caçando lobo por aí. Isso enche o nosso coração de amargura e faz com que a gente entre numa discussão de baixo nível, numa baixaria. Brigar com o lobo nunca é uma coisa legal. A gente tem que resistir ao lobo e ele foge da gente. Tem um ditado que diz o seguinte, que para brigar com o porco você tem que cair na lama. A diferença é que o porco gosta. Então a gente não gosta de lama. O Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte, que o diabo é mestre das armas da escuridão. Nós usamos as armas da luz. E quando a gente vai brigar com o lobo, daqui a pouco a gente já está usando a arma da escuridão. Então, no meu coração ficou definido isso. Eu sou pastor de uma comunidade local e eu tento cuidar dessas ovelhas da minha comunidade. E vamos lembrar o seguinte, que o corpo é de Cristo. E Cristo é quem edifica o corpo. Isso eu estou dizendo pessoalmente. Eu perdi completamente o peso que eu tinha no meu coração a respeito dessas pessoas que em nome de Deus fazem coisas que eu não acredito que sejam de Deus. Eu estou tentando viver fazendo as coisas que eu acredito que são de Deus. Vamos brilhar e as trevas vão indo embora à medida que a nossa luz brilha. Acho que é isso. Ok? O de óculos escuros, depois o de preto lá atrás, ok? Tem um texto de Mateus que fala: será pregado esse evangelho do reino, a testemunha todas as nações, e então virá o fim. Então, a volta do Senhor
falou está relacionada à pregação do Evangelho do Reino. Então, o que seria esse Evangelho do Reino na prática? Pregar isso na prática. Pergunta é: o que é pregar o Evangelho do Reino na prática? É tudo que eu falei antes. É viver no mundo fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, no poder do Espírito de Deus, para a glória de Deus, e anunciando que existe um Senhor, que o Senhor não é César, o Senhor não é o presidente da República, o Senhor não é o Barack Obama, não é os Estados Unidos, não é o mercado europeu, o Senhor não é o mercado, o Senhor não é a cultura, o Senhor não é o banqueiro, o Senhor não é o sexo, o Senhor não é o dinheiro, o Senhor é Jesus Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Dizer: olha, o caos está estabelecido porque vocês estão fazendo a vontade do Senhor errado. O Senhor correto, o Senhor verdadeiro, o legítimo, o verdadeiro Filho de Deus e Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Façam a vontade dele. É isso que a gente tem que anunciar. Paulo diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, então serás salvo. É a rendição à autoridade de Jesus. É isso que nós temos que anunciar. Oi, eu sou o Caio, venho lá de Itaquera. E assim, você disse que na visão do reino de Deus, como já foi dito aqui na outra pergunta, não cabe a nós julgar e as pessoas devem vir como são para poder ser transformadas pelo reino. A minha pergunta é o seguinte: qual é o seu ponto de vista, como você vê que o Evangelho de Jesus vê alguns pregadores e líderes religiosos que, como se diz, eles são permissivos demais, eu diria, eu acho que, não sei se é assim, mas que eles pregam não uma transformação, talvez, mas que é uma teologia que prega o ser humano continuar com as práticas que eles tinham antes do reino. Não sei se eu estou sendo claro. Assim, não está sendo. A libertinagem, talvez? Não sei. Não sei se eu consigo. Então, bom vocês insistirem nessa questão, porque o que a palavra de Deus nos proíbe é julgar. Julgar significa estabelecer sentença, condenar, atribuir pena. Isso aí compete a Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus disse que nós temos que discernir os falsos profetas, os lobos. Discernir, diferente de julgar. Então eu tenho que exercer o meu discernimento espiritual para dizer o seguinte: eu não vou atrás desse cara, porque no meu discernimento espiritual ele é um falso profeta. E vou ensinar as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade pastoral, e vou compartilhar com as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade pastoral o meu discernimento. Agora, eu penso que nesse momento do nosso país, nós ficarmos caçando as bruxas e dando nome aos bois, não vai contribuir muito para a edificação da igreja. O nível está muito baixo. Então vamos cuidar das nossas comunidades locais. Aproveito para fazer uma defesa de todo o meu coração e declarar o meu amor à igreja local. Não apenas porque eu sou pastor em uma igreja local, mas porque eu não acredito em caminhada espiritual de cavaleiro solitário. Ou você tem uma comunidade, ou você está à deriva, companheiro. Encontre uma comunidade. Encontre seus amigos espirituais. Identifique os seus mestres espirituais e diga: no meu discernimento, eu reconheço que esses irmãos aqui estão falando em nome de Deus, segundo a palavra de Deus, sob a autoridade de Jesus Cristo e na unção do Espírito de Deus. E eu vou andar com esses caras. Porque senão você está à deriva.
E você ficando à deriva, sem comunidade, você fica à mercê do seu próprio julgamento pessoal, individual. E é muito perigoso a gente não se submeter ao corpo de Cristo que se manifesta prioritariamente na comunidade cristã local. Então eu digo isso: quem tem comunidade, ande com a sua comunidade. Não tente andar na igreja brasileira. Por exemplo, se você pegar um soldado andando pela rua, com a gandola aberta, sem gorro, com o turno desamarrado, camisa para fora da calça, latinha de cerveja na mão, cigarro de maconha na boca. Se tiver barbudo ou cabeludo, já não pode. Aí chega alguém, chega uma autoridade militar e para o cara e diz assim: soldado, se apresente. Falou: tô aí. Qual é o seu destacamento militar? Não, tô geral. Quem é a sua autoridade? Quem é o seu comandante em chefe? Dilma Rousseff. Cana pesada. É mais ou menos assim que eu estou vendo uma multidão andando aí pelo nosso país. Tô geral. Quem é a autoridade da sua vida? Jesus Cristo. Ah, é? Você baseia a sua caminhada espiritual como? Na minha própria cabeça. Ih, rapaz, você está lascado. Você vai sofrer muito. Encontre uma comunidade. Submeta-se ao corpo de Cristo. Identifique seus mestres espirituais como aqueles que falam da parte de Deus para você e para sua consciência. Esse é um caminho que acredito é revelado na palavra de Deus para nós. Ed, meu nome é Gregory, de Piracicaba. Quando uma criança abandonada é acolhida por uma família espírita, um jovem muçulmano pode criar um projeto para abrigar gente desabrigada por causa de uma enchente, e um pai agnóstico pode dar todo o amor e carinho que um filho necessita. A gente pode dizer que a realidade do reino de Deus se faz presente nesses contextos? O reino de Deus é cristão? O reino de Deus não é exclusividade do cristianismo. Ele é do Cristo. E acredito que esses exemplos que você trouxe são exemplos que manifestam, sim, inequivocamente, dimensões do reino de Deus, do reinado de Deus e da vontade de Deus. Mas eu não sei dizer e não me arriscaria a dizer que o reino de Deus está lá em plenitude. Se falta uma relação com o Senhor do reino. Mas que a vontade de Deus está sendo feita, eu não tenho dúvida. E isso é uma expressão da graça de Deus e do sopro e da interpelação do Espírito de Deus, que está para muito além das nossas fronteiras religiosas. Não considero admissível que o Espírito de Deus está omisso, ausente e passivo onde a religião cristã ainda não chegou. O Espírito de Deus está lá agindo. As pessoas estão respondendo a essa interpelação. As nações estão respondendo a essa interpelação. E quando você vê em Mateus capítulo 26, no julgamento das nações, Jesus diz: tive fome, deste-me de comer, tive sede, e eles vão dizer: quando? Nós nem sabíamos que estávamos te servindo. E Jesus diz: mas vocês estavam. Esse é um dos mistérios do reino de Deus. Por isso que é bom a gente não ficar com essa pretensão de controle, de dizer aqui está, aqui não está. Para, ensine e celebre quando as pessoas estiverem vivendo segundo a vontade de Deus. Deus vai dar um jeito de se revelar a elas, ou vai saber julgá-las com o seu amor e misericórdia e graça.
Ontem o Ariovaldo ele chegou a falar sobre as lacunas... Se o Ariovaldo falou, tá dito. Ele falou sobre as lacunas que a igreja não preenche, em questão da sustentabilidade, e acaba os ateus preenchendo vários outros projetos que não são, digamos assim, cristãos. E aí ele estava chamando a igreja a se levantar a fazer isso, né? E minha pergunta é relacionada aos levantes políticos de 2013. Qual seria a postura da igreja, na sua forma de ver, juntamente esses levantes? A igreja deveria se juntar a eles, ou qual seria a postura da igreja? No caso... Eu já dei minha opinião sobre isso, que eu detestaria fazer parte do bloco dos evangélicos na Avenida Paulista. Eu acho que nós cristãos devemos estar misturados no meio do povo que está na Avenida Paulista reivindicando o que é justo. Não eles reivindicando aqui e nós, os cristãos evangélicos, a igreja de Jesus aqui, separado. Não, a gente tem que estar lá misturado. A causa é justa, então vamos nos associar nessa causa. Há um escritor muito celebrado aí, interessante, que talvez vocês não conheçam, é do meu tempo, o Francis Schaeffer. Escreveu um texto muito interessante chamado Manifesto Cristão, em que ele ensina o princípio da cobeligerância, que é exatamente esse, de nós nos associarmos àqueles que defendem causas justas. Imagine o seguinte, que você é morador de uma comunidade na periferia de São Paulo que não tem asfalto nem saneamento básico. Aí um sujeito bate na sua porta e diz: nós estamos fazendo uma coleta de assinaturas para entregar na subprefeitura, reivindicando o asfaltamento e a estrutura de saneamento básico aqui da nossa comunidade. Você pode assinar? Aí você diz: claro. Na hora que você vai assinar, você vê que o papel timbrado é do Centro Espírita e que o cara que está coletando a assinatura é gay. Aí você fala: não vai dar para assinar, viu? Você é do Centro Espírita, você é gay. Você faria isso? Pois é. Então eu acho que essa é a nossa participação. Nós não vamos identificar necessariamente quem está propondo. Nós vamos identificar a causa. A causa é justa, então nós estamos dentro dela. O que é estranho é que nós poderíamos, talvez, não como igreja e como bloco, mas as consciências cristãs serem mais protagonistas dos movimentos de reivindicação e de engajamento nas causas da justiça no mundo que nós vivemos. Irene, eu sou Everaldo, lá do Rio de Janeiro. Você comentou sobre os lobos, e se a gente identificar o lobo, o que a gente deve fazer? Qual a nossa atitude enquanto pastor, enquanto ministro, acerca dos lobos? Dentro da comunidade local é meter um X nas costas dele e falar: é lobo! É lobo? Nós não estamos falando... Eu ouvi uma vez um pregador dizer o seguinte: disciplina é para cínico, não é para fraco. Então o que a palavra de Deus ensina? Bom, o camarada chega na sua igreja dizendo o seguinte: esse negócio que a Bíblia é palavra de Deus, conversa, meu. A Bíblia não é palavra de Deus, não. A Bíblia é um livro como outro qualquer. Tu vai deixar lá para... Eu falo: aqui não, brother, que você não vai ensinar isso não. Você está dizendo aí que Jesus ressuscitou? Ressuscitou nada, ele ressuscitou no coração das pessoas que acreditam nele. Esse negócio que Jesus ressuscitou, isso aí não, isso aí é figura de linguagem. Aqui não, brother. Como é que o Paulo falava? O Paulo falava: o pessoal da casa de Cloé me mandou uma carta dizendo que tem gente aí dizendo que é de Pedro, outro que é de Paulo, outro que é de Apolo, outros aí que são de Cristo. Está tudo errado isso aí. O que o Paulo fazia? Ele jogava no ventilador. Só que ele está falando na comunidade local dele. Comunidade local, que ele tem autoridade pastoral. É isso que eu estou insistindo. Vamos parar com esse negócio de fazer o papel de ombudsman do Brasil. É na comunidade local. Identifique. Siga os passos da Bíblia Sagrada, é tão simples. Se o teu irmão pecou contra ti,
vai entre ti ele só e repreende. Não acatou, leva mais um. Não acatou, leva para a comunidade. E diga para a comunidade, ó, esse irmão está vivendo de modo que não é digno do evangelho de Jesus. Cuidado com esse cara, esse é lobo. A gente faz isso lá na nossa igreja. Às vezes aparecem uns caras lá azarando as meninas da nossa comunidade. A gente fala, lobo, hein? Isso aí é galinha, sangue ruim. Cuidado com esse cara. Bota logo na geladeira. É simples. Na comunidade é o lugar para a gente que está buscando a Deus. Os fracos buscam a Deus e esses a gente acolhe. Os cínicos e lobos a gente identifica e disciplina. Mas na comunidade local. Ed. Eu vou responder do microfone. Aqui tem na frente, Marquinhos. Meu nome é Matheus, sou do Rio de Janeiro, e você disse que nós temos que pregar o reino de Deus. Algumas pessoas, as pessoas, para pregar o reino de Deus, têm que ficar próximas de Deus. Acredito nisso. E para ficar próximo de Deus, nós temos que fazer sacrifícios para isso. Você acredita que nós temos que fazer esses sacrifícios mesmo para ficar próximos de Deus? Se existe sacrifício para ficar próximos de Deus, ou é tudo pela graça? Graça não é o oposto de sacrifício, é o oposto de mérito. Graça não é o oposto de sacrifício, é o oposto de mérito. O Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. Eu tenho a disciplina de um atleta olímpico. E o atleta olímpico se disciplina para ganhar um prêmio que perece. Se eu tenho um prêmio que é imperecível, quanto mais eu estou disposto a me disciplinar e me sacrificar nesse sentido. Sacrifício como moeda de troca para receber o favor de Deus não tem nada a ver com o Evangelho. Sacrifício no sentido de impor a si mesmo voluntariamente uma disciplina para se sujeitar à vontade de Deus é necessário e imprescindível na caminhada do discípulo de Jesus Cristo. Ed, André, eu sou de Belém. Meu Deus. Tu falou que tu abandonou essa busca por achar lobos por aí, tudo, mas tem uma galera que tem se importado muito com isso. E tem uma galera que tá achando que eu sou lobo, né? Isso aqui é pior. E eu tenho um vídeo que postaram teu lá, que já deve ter visto. Eu vi notícia já de cara mostrando em seminário o teu vídeo, ensinando a galera sobre isso, falando que tu é universalista e tal, e o que tem que falar. Eu tenho minhas convicções já, que não é isso, mas queria ouvir um pouco de ti. Bom, bacana, realmente me meti numa confusão com essa coisa do universalismo, porque eu falei que achava que no último dia Jesus ia limpar o inferno, deixar ele vazio e redimir toda a sua criação. Esse é o meu desejo, é a vontade do meu coração, e acredito que é a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. O bom desejo de Deus é que todos os homens se salvem, disse Paulo a Timóteo. O que eu acredito é que nós não temos fundamentação bíblica inequívoca de que isso vai acontecer. O que nós temos são teorias da salvação baseadas na Bíblia. Então nós temos o calvinismo, que diz que Deus vai salvar os eleitos. Nós temos o arminianismo, que diz que Deus vai salvar aqueles que quiserem ser salvos. E nós temos uma possibilidade de que Deus, num determinado momento, quando todo joelho se dobrar diante de Jesus Cristo e reconhecendo que Ele é o Senhor, Deus receberá a glória e toda a criação será redimida, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, entre as possíveis teorias de salvação, eu tenho mais simpatia por acreditar que um dia o Senhor Jesus vai redimir toda a criação e toda a raça humana. Mas se não for assim, eu vou lamentar muito. E eu peço a Deus que, se não for assim, que eu seja contado entre os que estarão lá, na glória do Senhor na eternidade. O meu amigo Ariovaldo Ramos me tirou dessa enrascada quando perguntaram a ele: o Ed é universalista? Ele respondeu: não é, mas gostaria muito de ser. Então é isso aí.
Ed, obrigado por você ter aqui sentado e respondido com tanto carinho todo mundo aqui, ter respondido essas buchas aqui também. Deus abençoe. Eu queria acabar, encerrar orando por tua vida, porque você falou que quer dedicar para a comunidade local e a IBAB é bem gigantesca e só ali você tem muito problema. Mas muito obrigado também por você deixar transbordar as suas mensagens pela internet por aí, pelos podcasts. Isso tem abençoado dezenas ou até centenas assim de pessoas, de igrejas pelo Brasil. Estique sua mão direita, como a gente fazia no Antigo Testamento e no Novo, para abençoar, como um ato religioso, mas ainda funciona como um símbolo, dizendo: nós queremos dedicar o que nós fomos abençoados para abençoar o pastor Ed René. Pai querido, queremos agradecer pela vida do Ed René, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame tua graça, continue derramando sua graça e sabedoria na vida do teu servo, Senhor. Senhor, queremos pedir que o Senhor proteja os seus familiares, Senhor. Que o Senhor cuide do casamento, da família, Senhor, para que, sendo cuidado assim, ele possa cuidar do seu rebanho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Ed René decidiu inclinar o coração aqui para os Jovens da Verdade, para os eventos que a gente tem aqui, para os movimentos que a gente tem. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal.